Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um conteúdo, tá certo, da nossa semana. E hoje iremos dar início ao conteúdo de proporção, tá certo? Nas 2 semanas anteriores, trabalhamos com razão, tá? E a partir dessa semana, iremos trabalhar proporção, tá certo? Muito tranquilo também o material, tá certo? De absorção super simples para cada um de vocês, tá? Proporção, o que seria uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, tá? Sabemos que iremos trabalhar também da mesma forma com razões. Vamos fazer uma leitura do nosso material. Bianca é cozinheira e costuma fazer uma receita que usa 3 ovos, 3 ovos para cada 5 xícaras de farinha de trigo. Então, vamos pensar qual foi a primeira situação aí que ela nos passou, tá bom? Primeira situação, 3 ovos para cada 5 xícaras. Isso corresponde a 3 para 5. Né? Vamos dar continuidade, tá certo? Mas quer fazer uma quantidade maior, dobrando, tá? Simples demais se ela já disse a palavra dobrando, tá bom? Então, segunda situação. Se ela disse dobrando, eu vou ter aqui 2 vezes 3 e eu vou ter aqui 2 vezes 5, né? 2, o dobro de 3 ovos e o dobro de 5 xícaras, que correspondem a 6 para 10, tá certo? Então, vamos pensar que a proporção ela vai nos lembrar as frações equivalentes, tá certo? Quando vocês estudaram frações equivalentes, lá no 6º ano, né? Lá no 5º ano, posso dizer também da mesma forma, tá? Frações equivalentes era um número que a gente multiplicava, né? Tanto o meu numerador quanto o próprio denominador. Nesse caso aqui, numeral 2, porque ele disse assim no texto, dobra. Ela quer dobrar, ela quer aumentar essa quantidade. Se ela quer dobrar, e ela usava na primeira situação 3, agora eu já não vou usar mais 3 ovos, já vou usar 6 ovos, tá? Se dobrou para a quantidade de ovos, consequentemente vai ter que dobrar para a quantidade das xícaras de farinha de trigo também. Então, 2 vezes 5, 10. Então, vamos pensar que proporção ela tem essa relação exatamente com fração de frações equivalentes, tá? Então, lembrando a ideia de frações equivalentes, temos que 3 quintos é igual a 6 décimos, tá? E essa igualdade nos indica uma proporção, tá bom? Nesse exemplo, os números 3, 5, 6 e 10 formam nessa ordem uma proporção. Além disso, eles são chamados de termos de proporção. Essa proporção pode ser representada ainda da seguinte forma, além dessa maneira, tá? Podemos representar aqui, ok? Mais uma maneira de representar uma proporção, tá? Como é que a gente vai fazer essa leitura aí? Então ele diz aí, 3 está para 5, assim como 6 está para 10. Isso é a forma com qual a gente vai fazer a leitura da nossa proporção, tá bom? Segue outro exemplo de proporção. Ele traz aí 12 está para 20, assim como 9 está para 15, tá certo? Nesse caso aí, nessa proporção, cada uma das razões é equivalente à inicial 3 quintos, tá bom? Há na proporção um nome específico para cada par de termos. Considerando o último exemplo,
temos. Vamos utilizar o mesmo que eu já estou aqui no material, tá? No quadro. Então ele traz aí meios e extremos. Então já está dizendo aqui, ó, de forma bem explícita, ó. Meio, tá? São justamente o valor que está aqui ao meio. As pontas, né? As extremidades, considerado os seus extremos, tá bom? Observe pela escrita na horizontal, à direita, que fica mais evidente, o reconhecimento dos termos chamados de meio, bem como os termos dos extremos, tá bom? Então, temos mais alguns exemplos aí, 4 para 7, igual, assim como 8 está para 14. Quem foi a razão que ele fez sair? Por 2, né? Também dobrou. Temos mais alguns exemplos aí no material, tá certo, gente? Dando continuidade, na página 84, tá? Na página 84, vocês vão ver aí propriedades das proporções, tá? Temos a primeira propriedade e a segunda, tá certo? Iremos estudar hoje a primeira e a segunda na próxima aula, tá bom? Então, no estudo das proporções, existem propriedades que facilitam alguns cálculos. A primeira dela também é chamada de propriedade fundamental das proporções, né? A PFP diz que em toda proporção, o produto dos meios, ó, produtos dos meios, é igual ao produto dos extremos, tá certo? Essa propriedade pode ser observada em qualquer proporção, como as que foram mostradas no módulos anteriores. Como exemplo, voltando à situação que tratava de razão entre os números de ovos e de xícaras de farinha de trigo, temos, então vamos voltar ao exemplo inicial, 3 para 5, assim como está, né, para 6 para 10, tá? Nessa proporção, quem são os extremos? Já sabemos, né? 3 e 6, se a gente armar da forma com qual fizemos inicial. Quem são os extremos? 3 e 10, tá? E os meios, então vamos botar aqui, extremos, meio, meio, extremos, tá? Que nesse caso aqui, meio 5 e 6, extremos 3 e 10. Aplicando a PFP, temos aí quem é o produto, tá? Vamos lá. Quem é o produto dos meios, que é 5 vezes 6, vai resultar em 30. E também o produto de 3 e 10, que vai resultar em 30. Por isso que ele diz aí, aplicando a primeira propriedade, né? Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ó, da mesma forma aqui, 3 vezes 10, 5 vezes 3, 30 para 30, resultados iguais, tá bom? Aplicação da propriedade fundamental, tá? Tem aí mais alguns exemplos, certo? Mais alguns exemplos no material de vocês, tá? Vamos lá fazer a leitura. Nos módulos anteriores, desenvolvemos cálculos em proporções baseado na ideia de frações equivalentes. Entretanto, na base da PFP, é possível verificar a existência de uma proporção ou até mesmo descobrir um valor de um termo desconhecido. Também tem essa possibilidade, tá? Em uma proporção. Acompanhe. Exemplo 1. Verificar se os números 14, 18, 70 e 90, nessa ordem, tá? Nessa ordem aí, eles são ou não proporcionais. Então, ele traz aí a armação de 14 para 18 igual a 70 para 90, fazendo a multiplicação, o produto do meio pelos extremos, né? Resultou, tanto de um como do outro, 1260, tá? Tranquilo. O que acabamos de fazer é só mais um exemplo aí para vocês, tá? Como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, os números dados são considerados números
proporcionais, tá? Situação 2, o que eu acabei de fazer. A gente vai descobrir agora, né, tendo apenas 3 razões e um termo desconhecido. Como é que a gente acha esse valor? E para descobrir se ele é ou não proporcional, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui o nosso quadro. Determinar o valor de x na proporção seguinte. Ó, 8 para 12, x para 9. Da mesma forma aqui, ó, nos cálculos de meio pelos extremos, então, 12 com x e 8 com 9 seria o produto. 12 vezes x, 12x, 8 vezes 9, 72. Vai nos lembrar numa equação de primeiro grau, né? Então, vamos dar continuidade aí, finalizando. 72 dividido para 12, quem é x? Igual a 6. Se você quiser, verifica aí, né? Que você vai chegar no mesmo valor. 12 vezes 6 vai dar 72. 8 vezes 9 também 72. Só para que possa entender o cálculo quando a gente temos um valor desconhecido, tá bom? Nesse caso aqui, o valor de x, que foi equivalente a 6, tá? Quarta proporcional. Vamos lá, dando continuidade. Sendo A, B e C 3 números racionais, chama-se de quarta proporcional o número x, encontrado quando aplicada a PFP, né? Em dada proporção. No exemplo, mostramos na situação 2, x é a quarta proporcional, tá? Mais um exemplo que ele deu aí, determinar a quarta proporcional dos números 7, 10 e 21. Vamos fechar aqui com mais esse exemplo. 7 e 10, tá? E 21. Lembrando, a quarta proporcional é um valor desconhecido, não sabemos, tá? Meio pelos extremos, da mesma forma. 7 com x, 10 com 21. 7 vezes x, 7x. 21 vezes 10, 210. Dividido por 7, x vai ser igual a 30, tá? Mesmo exemplo aí, tá certo, gente? Então, por hoje a gente encerra nosso material, tá? Temos a segunda propriedade da proporção que vai ficar na próxima aula, tá certo? Encerrando esse material aí com proporção nos retângulos, tá certo? Para que a gente feche esse material de razão e proporção, tá bom? Então, os exercícios a serem realizados da semana, como sempre, exercícios de aplicação. Qualquer dúvida que surgir, estou aqui para ajudar todos vocês, tá bom? Um abraço em cada um, até a próxima aula.